Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do meu canal do YouTube. Eu estou aqui com três companhias maravilhosas, pessoas muito queridas por mim, e eu convidei eles para a gente falar um pouco sobre cinema e psiquiatria e psicologia também, né? Eu estou aqui com Joaquim é médico psiquiatra, estou aqui com Vitor e Carla, um casal de psicólogos da terapia cognitivo-comportamental. Então, nesse podcast, a gente quer explorar os comportamentos e também as alterações e possíveis explicações dos comportamentos de alguns personagens de um filme muito assistido aí por todas as gerações, muito antigo, né? Que a gente já está acompanhando até a morte de alguns personagens que fizeram o filme, que é o filme do Harry Potter, né? É um filme que eu tive a experiência muito recente, através dos meus filhos, que são crianças e queriam assistir esses filmes, mas também através de influência aqui de Vitor, né, e de Carla, que são psicólogos, e Carla é fascinada pelo mundo aí do Harry Potter, né, do Hogwarts. E convidei o meu amigo aqui, Joaquim, que é psiquiatra e também é um amante do cinema. Ele sempre faz críticas aí nos grupos de WhatsApp sobre alguns assuntos relacionados a filmes e saúde mental. Eu tento. Não sei se eu consigo pegar tudo, mas eu tento. Pois bem, então eu queria primeiro explorar, deixar o microfone aberto para cada um, para falar assim um pouco da sua experiência, de como foi assistir esse filme, por que vocês assistiram, qual foi a motivação que vocês tiveram para tentar conhecer esse mundo, né, do Hogwarts e do Harry Potter. Perfeito. Eu acho que a primeira vez que eu assisti o filme eu deveria ter entre 10 e 11 anos e foi uma completa surpresa. Um primo me pegou para ir para o cinema e hoje eu nem acho que ele é tão fã assim da saga e acabou se revelando para mim esse universo. Não tinha ideia do que estava se passando o filme inteiro, mas foi uma experiência muito divertida. Eu acho que eu tenho orgulho de dizer que eu fui realmente uma daquelas pessoas que, quando Harry Potter estreou no cinema, fui assistir. Muitas pegaram só depois, só acompanharam os últimos filmes. Acho que Carla só acompanhou. Foi a partir do quarto filme realmente que eu comecei a ver. Pois é, do quarto filme, e foi uma viagem para mim, realmente. Então essa foi a primeira experiência. Aí, a partir daí a gente foi assistindo os filmes, às vezes mais perto, mais distante da série. E depois que eu conheci Carla, muito mais perto. Fala aí, Carla, como é que foi a sua experiência? Eu conheci Harry Potter através dos livros. Quando eu ainda estava no ensino médio, eu lembro da febre que foi, acho que eu estava no 3º ano e teve uma fila na frente da Saraiva do Midway para comprar o último livro. Quando lançou o último livro. E os filmes ainda estavam só começando. Aí depois que eu li todos os livros, foi que eu realmente comecei a ver os filmes e acompanhar a saga. E realmente reuni a turma de amigos. E meio que a saga Harry Potter foi importante porque ela acompanhou a minha vida desde o início. A minha adolescência, a faculdade, eu acompanho a saga. Depois teve Animais Fantásticos, os spin-offs. E é uma saga que realmente encantou gerações e marcou gerações que cresceram junto com ela. Então é algo realmente muito significativo para mim. Fala, Joaquim, sua vez agora, quando que você assistiu esse filme aí? Ou leu os livros, né? Agora que Carla delatou aí que... Na verdade eu tive a experiência apenas assim do cinema mesmo, né? Então, logo quando saíram, né, os filmes eu já fui logo vendo, né? No começo, assim, quando saiu o primeiro filme, se eu não me engano, foi em 2001, né? Então, eu tava com 21 anos, né, já que eu nasci em 80, né, então assim, eu já peguei essa fase, né, de adulto, assim, adulto jovem, né, porque assim, a gente via mais crianças vendo, porém, eu percebi que tinha algumas outras pessoas que não eram somente crianças vendo, ou seja, pessoas que gostam mais de uma parte esotérica, né, digamos assim. Não sei se a gente deve falar esotérica, mas, enfim. Como fala desse termo de bruxos, né, magia, então atrai um pouco a atenção de pessoas que gostam desse tema também, né? Não só de
crianças, porque a gente sabe que, assim, crianças é quem... o filme tenta focar em o quê? Crianças que chegam em uma escola, é uma escola diferente, né, da maioria. São crianças que têm dons, né, que não é o que a gente vê na maioria, né. Então, se a gente fosse até traçar, assim, um paralelo, talvez seria, assim, uma escola para crianças especiais, né. Então, talvez seja, assim, por isso que atraiu muito mais a atenção do público mais jovem. Quando eu falo jovem, assim, tipo, de 10 a 20 anos, né? Como eu tinha 21 anos, então eu assisti. Dava pra assistir, né? Mas aí eu, assim, gostei, mas não foi aquela coisa, assim, não foi aquela paixão inicial, né? Não foi... Eu achei o começo do filme infantil, né? Assim como a gente vê vários filmes, né? E assim, a gente pensa que é um filme, assim, entendeu? Infantil. Depois, quando eu comecei a estudar psiquiatria mesmo, foi que eu vi que comecei a prestar atenção em certas nuances do filme que nos, assim, leva a ver a parte psicológica, não só a parte como um filme, como uma saga de filmes, né? Porque, assim, não é só um filme. Foram, se não me engano, foram 7 ou 8 filmes, 8, né? Então, despertando um pouco mais. E também, como eu tive, assim, contato com algumas pessoas que também gostam dessa parte esotérica, então, de certa maneira, eu fui um pouco influenciado por isso. Então, como a gente hoje, quando ouve falar em bruxos, né? E assim, a gente pensa, nossa, bruxos não existem, né? Mas, por incrível que pareça, existe um certo grupo de pessoas que eles fazem cultos, né? Com magia, né? Que, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar que chega a ser até uma religião. Religião que fala sobre cultos, a magia, rituais, bruxarias. Não, vocês já ouviram falar alguma? Você tinha um nome assim? Wicca. Wicca, sim, com certeza. Então, tem tudo a ver com o tema central. Lógico que não tudo da Wicca, mas assim, os personagens lembram um pouco algumas pessoas que frequentam isso aí. Então, são assim... A gente não vai dizer que são pessoas anormais, não, mas são pessoas diferentes da maioria. Do padrão. Do padrão da maioria. Então, assim, quando eu fui vendo essa questão, aí foi que me despertou uma coisa, assim, diferente para eu ver o filme de uma maneira diferente da primeira vez que eu vi. Porque eu vi antes como um filme infantil. Depois foi que eu fui vendo essas outras questões, foi que... Você se sentia encaixado ou acolhido quando você viu pela outra ótica, quando assistiu novamente? Bem, eu não faço magia, eu não... Enfim, eu não faço bruxaria, eu não sou... não seria assim adepto. Eu conheço algumas pessoas que são dessa religião. Então, assim, pelo fato de eu, assim, conhecer não são muita gente, pelo amor de Deus, eu não sou tão próximo assim. Mas o pouco que eu conheço, né, então, assim, dá pra gente ver, assim, será que a gente poderia traçar algumas características dessas pessoas com os personagens do filme, da saga, talvez, né? Como quais, assim, o que é que você percebeu? Bem, assim, seria como a maioria das pessoas são um pouco excêntricas. Isso é verdade. Bem Né? peculiares. Então, se a gente fosse, assim, levar bem pelo lado, como ele estava falando antes, né? Falando assim, não tem nenhum transtorno psiquiátrico envolvido no meio lá da própria saga, né? Mas se a gente fosse assim, deter aos critérios diagnósticos de alguns, quem sabe alguns personagens não se encaixariam em um transtorno esquizotípico. Faz sentido. Porque são, né, excentricidade, acredita em coisas
em coisas o quê? Ocultas. Não que eu não acredite também. Eu acredito também. Mas, assim, quando isso toma conta da vida da pessoa, aí é que chega a ser um transtorno. Então, eu acho que se a gente fosse comparar alguns personagens, não todos, lógico, né? Não todos, mas assim, encaixariam nesse tipo de, né, transtorno esquizotípico. Exatamente, acho que o filme inteiro é de magias, né? Aí é uma escola de magia, né? Então, que fica distante da cidade, assim, você é levado por um trem e tudo, não sei o que, tem todos aqueles poderes isolados. Mas como eu nunca simpatizei, assim, nunca gostei de coisas de magia, né? Mágica eu gosto, mas magia, né? Eu nunca fui muito fã e tal. Eu nunca me interessei por assistir o filme tipo O Senhor dos Anéis, Star Wars. Tá perdendo Star Wars. A gente vai resolver. Senhor dos Anéis também. Eu posso até falar assim, porque, bem, eu sou bastante curioso. Então, assim, eu sou curioso, bastante curioso. Então, eu gosto de pesquisar sobre esses temas ocultos, assim. Eu não me considero um esquizotípico, mas eu não vou mentir que eu gosto de alguns temas, filmes, como ele, assim, entendeu? Citou esses outros filmes, né? Star Wars, que mais? Tem uma saga também que se passa antes do Harry Potter. Animais Fantásticos. Que fala sobre o Dumbledore e Voldemort antes deles formarem a escola, né? Sim. Então, é bem assim, entendeu? Interessante ver também, para quem gosta dessa parte, lógico, né? Então, temas assim que a gente pode assim trazer. Será que a gente poderia associar a nossa vida diária, assim, perguntas que a gente pode até discutir inclusive assim, por exemplo, quando eu fui, eu pensei, não, eu não gosto desse e tal, mas aí meus filhos, sei lá como foi, agora tem 9, outro vai fazer 6 amanhã, mas eles estavam um pouco interessados, vamos assistir, aí tinha que alugar, né, porque agora não tem disponível e tal, a gente alugou. E aí, assim, minha curiosidade era de saber por que as pessoas gostam desses filmes, né? Não era assim, saber a história do filme. Como é que as pessoas gostam desse filme e tal. E aí, eles super interessados, né? Pelos personagens. Um dia eu levei eles na casa de Vitor e de Carla, que tem alguns adereços, assim, do filme e tal. Eles super empolgados, contando as histórias e tal. Meu filho quis comprar uma varinha do Harry Potter lá. E assim, o que eu ficava mais intrigado era para saber como aqueles personagens foram construídos, né? Assim, como eram eles antes, quem eram eles antes. E os primeiros filmes, eu acho que quase os filmes todos nem passa, a não ser esse Animais Fantásticos, eu ainda não assisti. Não, mas é bem antes mesmo dos... Mas então, assim, tudo começa a acontecer e você fica... Antes de formar a... Então, mas exatamente a origem, assim... Eu não conseguia entender a origem do poder. Por que aquela pessoa tem poder? Por que ele é o diretor da escola? E por que todo mundo tem uma certa obediência a ele e tal, não sei o quê. Isso não se encaixava, mas até que do primeiro filme, na Pedra Filosofal, né? O Chapéu Seletor, né? Acho que esse é o nome. Sim. Ele começa a direcionar os alunos para cada grupo, né? Assim, para cada tutor, cada professor lá, né? Da escola. Eu não sei nome de personagem, essas coisas, então eu vou... Tudo vai resolver. E depois a gente lendo material, né? Sobre o filme, descobri que, assim... a Grifinória, a Sonserine, Corvinal e a Lufa-Lufa... Cada uma foi separada e eu acho que, óbvio, né, que foi de propósito, assim, né, com características psicológicas diferentes, mas entre o grupo semelhantes, né, e entre os grupos diferentes, e parece que, assim, isso é uma coisa que acontece em todos os filmes, que é como se a pessoa que escreveu o roteiro e tudo, né, eles parece que entendem de psicologia, de psicanálise, porque eles vão fazendo a trama dos personagens muito bem encaixadazinha e tal, né, pra pertencer.
No caso, quem escreveu, né, foi a J.K. Rowling, que é uma escritora já bem, né, famosa e tem uma criatividade bastante, assim, muito grande, né? Então, assim, não sei como foi que ela se guiou para escrever livros, mas que ela tem ela deve ter, né, algum entendimento dessa questão psicológica, né? Assim, então, eu acho que seja isso. Porque tudo vai se encaixando, né, bem direitinho e tudo ali na... Olha, o que eu vi sobre ela foi que realmente essa obra foi num momento muito difícil, que no caso ela estava passando por um divórcio, uma depressão muito forte, tanto que os Dementadores no livro meio que demonstra a questão da depressão na vida dela e meio que ela estava num momento financeiro muito difícil também, ela não era escritora e ela estava numa fase muito difícil e ela meio que projetou nessa obra realmente tudo que ela estava sentindo, ela fazia terapia e tal, e meio que ilustrou muito do sofrimento dela, de como ela queria um local em que ela se sentisse acolhida, e isso é uma coisa que faz as pessoas se identificarem com Harry Potter. É um lugar que acolhe todo mundo, entendeu? Todas as diferenças, todas as dificuldades. E é uma obra que estimula você a ser corajoso, a desafiar seus medos. Então você vê os personagens crescendo, evoluindo, desde fobias, inseguranças, baixa autoestima, problemas familiares, luto, até mesmo bullying. Você vê várias temáticas sendo trabalhadas ao longo da obra e todo mundo crescendo e realmente evoluindo e superando seus medos, entendeu? Então é uma coisa que as pessoas se identificam facilmente com um ou outro personagem, ou até o fato de querer um lugar como Hogwarts, porque a sua realidade é muito difícil. Então, meio que é uma obra que acolheu pessoas no mundo inteiro. E o que eu acho legal é que uma das atrizes do filme, Luna, ela era uma criança que na época dos livros ela estava com anorexia, quase morrendo no hospital. E a obra meio que salvou ela. E ela escreveu uma carta para J.K. Rowling e meio que ela falou, quando você melhorar, você vai participar dos filmes. E ela participou de todos os filmes. Ela voltou, recuperou a saúde dela num transtorno muito grave. Então, assim, é uma força de como essa obra ajudou pessoas ao longo do mundo. E até hoje ainda tem novos fãs. Eu acho isso muito incrível. E é o que a obra passa. Realmente é uma obra que acolhe as pessoas. Desde o início eu já fiquei meio que assim... com uma certa inveja, né, de Harry Potter, claro, né? Porque onde ele chegava, todo mundo, caramba, você é o Harry Potter, não sei o que, aquela sensação boa, assim, de, rapaz, olha aí, tão bom a pessoa ser assim, né? Onde você chega, todo mundo lhe reconhece, admira, lhe respeita e tal, não sei o que. E o pobre coitado do Harry Potter, às vezes, eu acho que nem entendia muito bem porque que ele tinha esse poder lá todo, esse legado, né? Exato. Até as pessoas irem explicando e tudo, mas é um legado que ele adquiriu com muito sofrimento, porque foi a perda dos pais, né? E aí, bom, mas uma coisa também que me intrigava muito nesse filme, assim, era o quanto que o Harry Potter, ele era para ser, assim, o certinho, assim, o cara que, se bem que ele não conhecia tanto quanto a Hermione, né? A Hermione sempre sabia mais do que ele, mas ele intuitivamente sabia mais do que ela, né? Das coisas, as magias. Mas como que ele era atrevido no sentido de quebrar as regras, assim, de... olha, você não pode passar por ali. Aí ele ia lá e fazia questão de passar, porque depois ele sabia, descobriu alguma coisa que ia fazer os professores tudo... aceitar que ele... tivesse infringido as regras e tal, né? E ele fazia coisas assim, ele se aventurava bastante, né? Sem assim saber se ia ter uma consequência positiva ou negativa para ele, mas ele ia pelo que ele pensava que fosse certo para ele, né? Então, seria como se fosse, como se ele agisse mesmo pela intuição dele, mesmo que aquela regra não fosse certa, né? Porque lá no primeiro filme, né, em que a professora falava assim, vocês não podem entrar naquela sala, aquela sala é proibida, né? Então, mas aí quando era aí ela também falava, vocês não podem andar pela escola à noite. Toque de recolher. Né? Que eles tinham que ficar no quarto dormindo e tal. Mas como ele tinha a curiosidade de assim tentar saber, mas
o que será que tem ali? Né? Então, isso também é alguma coisa do próprio instinto, mas infância de nós, assim, entendeu? Crianças, nós somos curiosos mesmo. Então, ele tinha essa questão bem, né? Forte. Evidente, forte. Então, aí ele foi lá, abriu a porta, levou os 2 colegas mais próximos dele, né? No final, foi bom para todos, né? Mas aí ele se arriscou, né? Então, isso aí mostra, assim, que muitas crianças agem desse jeito também, né? Eu acho que muitas crianças seriam da Grifinória. Porque essa audácia, essa coragem é bastante típico da idade de querer explorar. E da transição da infância para adolescência. Dessa coisa da impulsividade, Sim. né? Que a gente sabe que a gente passa por isso. A gente quer quebrar regras, né? Então, Dar os riscos. e aí a gente assim não quer saber. A gente quer... eu vou porque eu vou. E eles acham que tem força. Sim. Né? É tanto que quando quando chega aquele monstro, né? Que eles chamam Troll, né? Sim, Invade lá, banheiro. né? Que assim, ninguém sabe quem foi que soltou o Troll. Mas aí eles vão enfrentar. Não, nós vamos enfrentar o Troll. Pra salvar a coleguinha, né? Porque Pra no caso- salvar a colega que tava lá presa, né? Exato. Coragem ou Hermione, falta de então. controle de impulso? Poeticamente debatível. Pois no caso de Harry Potter, talvez seria um pouco assim dos dois, né? Mas interessante, porque assim, o Harry Potter, ele teve uma infância, né, assim, até ele ir pra casa e tal, de muita humilhação, né? Os tios. Né, os tios pegavam pesado com ele e tal, não sei o que, já tinha perdido os pais, então... Mas isso não minou a autoestima dele, provavelmente, assim, a ponto dele, né, se tornar uma criança temida, assim, que não falasse, né, que Mas é foi- inibido. Foi principalmente quando ele descobriu que era bruxo e que ele entrou em Hogwarts. Porque ele só começou a enfrentar os tios e o primo depois que ele descobriu isso. Antes ele ainda era muito submisso, ele ainda aceitava as humilhações. Quando ele descobriu que era bruxo, que os pais eram bruxos, que ele descobriu uma identificação entre eles, ele descobriu que ele tinha esse poder, essa magia, aí ele começou a se defender. Aí ele começou realmente a se desenvolver, ele começou a assumir o que seria de fato a personalidade dele. Que no caso encaixava perfeitamente na Grifinória. Que era aquela coragem, aquela lealdade, aquilo de fazer todo sacrifício pelos amigos. Então ele realmente foi crescendo, porque ele estava sendo muito reprimido ali. Se ele continuasse naquela casa sem saber de nada, ele ia acabar no estado depressivo, ou não sei o que aconteceria com ele. Em algum dos nossos consultórios, provavelmente. Provavelmente. Ou não, né? Porque os tios eram negligentes, né? Ou Jamais não. iriam oferecer É tratamento. verdade. Uma coisa que eu assim, percebi também, né? No caso dele, mesmo ele não sabendo que era um bruxo, né? Ele ainda tinha assim, algumas coisas que fazia em casa mesmo, né? Que os tios não gostavam tanto e recriminaram. E em casa mesmo, né? Teve lá uma cena do primeiro filme que a tia dele, eu não lembro o nome dela, né? Falava assim, você sempre foi um filho de uma pessoa que não era bem-vinda, que não era, né? Que era tida como bruxa. Ela já assim, entendeu? Tratava ele como um excluído. Então, aí assim, não sei se ele já foi crescendo um pouco assim, desse jeito, né? Ele se sentindo um pouco assim, Rejeitado e ressentido. excluído. Rejeitado é ressentido, né, Carla? E aí, quando ele chegou em um local que aceitou como ele fosse, Não só aceitou, como ele era meio que idolatrado. Ele não claro. sabia que ele era famoso por ter sobrevivido, entendeu? A um grande vilão da saga. Ele não sabia... Até que ele tinha dinheiro, né? Que os pais deixaram um cofre pra ele. Ele tinha toda uma fama, todo mundo conhecia ele, todo mundo queria ser amigo dele. E lá com os tios dele, ele não era ninguém. Ele era o empregado, o escravo da casa. Ele não era alguém que merecia ser respeitado. Então, eu acho que isso foi uma mudança muito grande. Agora, sim, ele demonstrava algumas pequenas frustrações, mas ainda era muito contido, em detrimento do que ocorreu depois. Que, inclusive, ele chegou acho que no terceiro filme, acho que era a irmã do tio dele,
que ele fez ela virar um balão porque ficou dizendo que ele era filho de uma cadela. Isso. E aí ele se revoltou e fugiu de casa. Ou seja, essa impetuosidade foi principalmente depois que ele entrou em Hogwarts, quando ele realmente se sentiu acolhido e se identificado. Aí sim ele evoluiu. É brusco a diferença à medida, inclusive de realizar magias que eram proibidas antes dos 18 anos no mundo dos trouxas, né, dos normais. Até isso ele chegou a fazer algumas vezes. Fazer o quê? De... Fazer magias. Sim, fazer magia. Isso que eu assim, no filme, eles assim separam, eles usam esse termo trouxas como não são magos, né? Então eles chamam os trouxas, que os, digamos, tidos trouxas são a maioria de nós, né? Sim. Porque não teria o poder da magia, como eles têm. Então eles são uma minoria. Exato. Né? Enquanto a maioria tida como trouxa, né? Tinha um quê? Fazia até bullying, né, com eles. Exato. Mas será que esse nome trouxa era referente a ser bobo, assim, ser, né? Eu acho que, não sei se dá, não sei quem foi que deu esse nome. Essa é a tradução, essa é uma tradução, mas... É a tradução, né? Mas Sei. mais ou menos isso. Mas é porque, assim, lá tem uma, quando você falou, grupos, né, eram tidos como se fosse o quê? Escolas que eram características diferentes que o chapéu fazia com que, de acordo com a personalidade de cada um, fosse para certa casa, né? Isso. Então, em uma casa, né, tinha alguns que se achavam superiores, assim como a gente tem no nosso mundo mesmo, né, que sempre tem aquele, né, superior e tenta manipular os outros. Então, o que na minha época na escola eram os escrotos, né? Se a gente fosse trazer pombões e os escrotos, né? Para nossa vida real seria isso mesmo, né? Que é o Malfoy, aquele... É o Malfoy, Draco. Da Sonserina. Da Sonserina, né? Eles se acham superiores às outras escolas, né? Então, não sei se esse termo foi assim criado por eles, e aí se espalhou e ficou. Não, mas isso aí foi do mundo bruxo mesmo. Porque você vê até Animais Fantásticos, que você vai ver em Nova York, que é outra escola, outro mundo. Eles usavam outro termo, mas era só uma variação do mesmo sentido. É realmente como se os magos se vissem como uma evolução dos seres humanos normais. Tem um pouco de discriminação nisso, né? Até quando você estava falando da Sonserina, eu lembrei que eles se achavam superiores porque boa parte das pessoas que são dessa casa são o que eles chamariam de sangue puro. Ou seja, bruxos que nunca casaram com humanos normais e não têm o sangue misturado. Misturaram sangue, né? E eles se consideravam superiores por causa disso, entendeu? Só que quando você vai ver na história, vários personagens que eram assim, eles eram mestiços. O que eles chamavam de mestiços. É tanto que o Malfoy começa a fazer bullying com a Hermione. Porque ele descobre que ela é filha de pais trouxas. De pais que não são magos, né? No caso, trouxas. Ela seria uma aberração nesse sentido. Então assim, ela mesmo ela tendo todos aqueles dons, talentos, sabia fazer todas aquelas coisas mágicas, entendeu? Poções, ela sabia fazer várias, né? Poções, então, mas ela era vista por eles como uma casta inferior, porque era misturado. Como é que ela termina no filme, Hermione? Ela termina muito bem, né? Ela termina, se eu não me engano, ela foi trabalhar no Ministério da Magia, se eu não me engano. Ela casou com o Rony, né? E... ela casou com o Rony, Casou com o Rony. Um final odiado pelos fãs. Foi. Claro. Hoje comentado. Ela se arrependeu, a autora, que realmente era pra Harry ter ficado com Hermione e ela só trocou por causa de uma sobrinha que queria os dois juntos, quando ela tava escrevendo. Aí ela fez essa troca. Aí não faz muito sentido. Pessoal sério. A gente pode notar nos filmes a história se construindo para um lado de Harry e Hermione. A afinidade, as coisas que eles passam juntos. E em um determinado momento, não sei se é o terceiro, quarto filme, começa já indo para um outro lado. Um pouco forçado. Um pouco forçado, realmente, que eu fui pelos filmes e não pelos livros, que eu falei, peraí, o que é que aconteceu entre Como é que é assim? um e outro? Mas foi intencional da
autora e um arrependimento até hoje, admitido por ela. Eu acho que foi ótimo, porque não fica uma coisa tão romantizada, né? O foco é a amizade, realmente, né? Na obra, o foco é a amizade, os laços, a importância disso, no caso. Tanto como família. Pois é, o Rony então lutou muito por Hermione, que o Rony ele já tinha uma autoestima mais pra baixo, assim, né? Ele sempre achava que os irmãos eram melhor, né? Que os pais davam mais atenção aos irmãos do que a ele, até a própria irmã, né? Ele ficou ali meio que na sombra, acho que talvez a saga toda, né? Ele tinha baixa autoestima até justificada, porque apesar de ser um sangue puro, ele era uma família pobre. Uma família que, inclusive, foi colocada de lado porque não apoiou os sangue puros na Guerra dos Bruxos. Que, no caso, ficaram do lado do mal, né? Os Comoções da Morte. Então, eles meio que ficaram deixados de lado, eles não tinham dinheiro, usavam tudo de segunda mão, eram vistos com muito inferioridade. E, no caso dos irmãos, é porque os irmãos... Um virou treinador de dragões, o outro trabalhava no banco, o outro era monitor muito cedo. Todos tinham grandes êxitos e ele não tinha habilidade para nada. Ele mal conseguia fazer um feitiço. Ele conseguiu quebrar a própria varinha no início. Então, assim, ele não tinha zero habilidade. Mas até ele foi evoluindo durante a saga. Ele conseguiu vencer o medo dele. Quando ele entrou pro time de quadribol, ele realmente conseguiu criar uma autoconfiança que ele não tinha. Então assim, se a gente fosse traçar também essa questão psicológica dele, né? De uma criança que tem uma baixa autoestima, que não confia em si mesmo, que quando ele fazia assim, alguma coisa lá com a varinha dele que não dava certo, todo mundo ficava rindo dele, então ele assim, criou complexo de inferioridade. Exato. Né, que a gente vê em vários, assim, entendeu? Crianças hoje, né? Muito comum. Com medo quando fazem algo que aí os outros ficam rindo na sala de aula, enfim. Então, ele assim, sofria bullying também lá, né? Por causa disso. Então, quando ele conseguia fazer algo bom, então, assim, para ele era, assim, uma coisa maravilhosa, né? Mas mesmo assim, lá ainda ficou se achando inferior à trama quase toda. Realmente foi mais no final que ele conseguiu desfazer. Então, mesmo ele evoluindo, ele ficou com o quê? Crenças. De desvalor. Né? De desvalor, principalmente. De desvalor. Então, mesmo ele, assim, se a gente fosse fazer um processo terapêutico nele, né? Como era que a gente iria fazer? Fala aí, Vitor, você que é o especialista como era que a gente iria, né, abordar o Rony aí. Fazer uma abordagem psicológica e traçar uma meta de tratamento, uma conceitualização cognitiva. Eu sei que eu, assim, estou sendo bem assim, né, mas assim, a função da terapia é a gente traçar para saber qual é melhor meta que vai servir para ele, né? Sim. O interessante do Rony é que desde os primeiros filmes a gente consegue ver várias distorções cognitivas e principalmente aquilo que a gente falou de crenças de desvalor, devido, como o Carla falou, aos irmãos, devido ao próprio Malfoy, que gostava muito de praticar bullying com ele. Nisso, dá para perceber nos filmes, no livro, que ele só consegue enxergar a parte negativa, a parte que falta nele. Então, se ele tivesse em um consultório de um terapeuta cognitivo, eu acho que seria, dentre várias outras estratégias, mas muito interessante a gente começar a apontar, a fazê-lo buscar no que ele pode ser bom também, já para enfraquecer essas crenças de desvalor, também valorizar e reforçar aquilo que ele tem de bom. Ele, apesar de tudo, é muito corajoso, tem uma cena das aranhas... Que ele tem fobia, ele tem fobia de aranhas, e mesmo assim ele vai e enfrenta. Então isso poderíamos trazer na terapia como... uma resposta alternativa a esses pensamentos distorcidos dele e ir construindo pouco a pouco essa autoestima, essa
outra imagem dele. Entretanto, como os próprios livros já revelam, e os filmes também, levou algum tempo. Como levou tempo nos filmes, nos livros, também levaria um pouco mais de tempo na terapia, porque está constantemente reforçado nele, todo mundo lembrando que ele é diferente ou que ele não pode fazer. Então, seria um trabalho difícil, talvez conversar com Dumbledore, ir para a escola e falar o que está acontecendo, um pouco de orientar o coordenador. Eu acho que Hogwarts está muito solta no que tange ao bullying, entendeu? Apesar de eu gostar de Dumbledore, tá um pouco solto aí, mas conversar com os professores, principalmente quando eles eram crianças, porque se conversar quando for adolescente, os meninos vão tirar mais onda. Para que diminua essas situações que ele vive e que ele possa desenvolver pensamentos mais realistas, porque com certeza ele provou seu valor no final da saga, entendeu? Então, provando que tudo isso eram distorções que ele passava. Depois ele casou com Hermione, eu acho que ele se deu bem danado, eu acho que ele mudou a ideia dele. Mudou a ideia. Casar com uma mulher bonita, inteligente e tal, levanta a moral, né? Eu acho que ajuda. Ajuda e como? E detalhe que, assim, no começo, né, ele tentava fazer coisas e achava ela um pouco arrogante, né? Porque ele tentava fazer coisas, mas aí ela até ficou com outro menino, não foi? Na primeira festa lá. Teve baile. Mas foi porque ele não convidou ela, ele era muito tímido pra tomar a iniciativa. Mas ela queria, né? Não, mas na época não. Dá pra entender, né? Dizer que não dá pra gente afirmar, né? Se a gente fosse traçar também, levando pra alguma possibilidade de ter algum transtorno psiquiátrico, mas enfim, uma fobia social. Sim, alguma coisa nesse sentido. Dá pra fazer um paralelo. Um início, lógico, né? Claro. Assim, ele nada não tinha grave, todos né? os traços de assim, fobia social que a gente vê, né? Assim, na nossa prática, mas ele tinha, assim, alguns sintomas, né? No início. Assim como a própria Hermione também, assim, dessa coisa um pouco mais fria, de repente, assim, mais muito obsessiva pelos estudos, assim, parece, vamos dizer assim, se ela fosse uma adulta, aquela adulta que só pensa em trabalhar, né? Assim, Não tem vida social. Não tem vida social, não tem lazer, não tem personalidade obsessiva-compulsiva, né? Então, nancástica, porque é bem marcante, assim, não sei como, eu não tô lembrado como foi a evolução dela ao longo do filme, mas... Realmente no início do filme, tanto que no Ataque do Troll, ela foi no banheiro chorar, porque ela não conseguiu fazer amizade com as meninas da turma, que era dividido, né, dormitório do menino, das meninas, e se não fosse Harry e Rony a fazer amizade com ela, provavelmente ela teria ficado só ao longo de todos os anos da escola. Foi a amizade com eles que fez ela realmente começar a socializar, começar a desenvolver habilidades sociais, sair desse isolamento que ela ficava atrás dos livros, que eram os únicos amigos que ela tinha. Por isso que ela vivia, inclusive, na biblioteca, isolada de todo mundo, ela não socializava. E assim, sempre alguns comportamentos são para compensar, né, alguma característica, defeito, deficiência, alguma falta, né, talvez esse é um comportamento para compensar o fato dela não ser filha de dois trouxas, né? Assim, ela sabia do preconceito. Ela sabia do preconceito que podia resolver, ela tentava já compensar isso. Ser a melhor da turma, estudar mais do que todo mundo, demonstrar que sabia, ou seja, sempre falar, sempre tentar responder aos professores, o que parecia que ela estava se exibindo, mas era para compensar a exclusão social. Compensar o que ela... Pessoa pobre que vai estudar em uma escola, digamos assim, de ricos. Então, para ela se sentir aceita, né, ela tem que saber mais, estudar mais, ser mais reconhecida, porque assim ela não vai ser vista como a pobrezinha. Fazer juízo a merecer o lugar dela na escola. Ela teria outro papel. Exato. Não é a pobrezinha, mas é a nerd, é a inteligente. Pronto, então, mas assim, no caso, isso aí já compensação do que ela talvez pensasse que ela teria que fazer para ser aceita. Ou a ser mais facilmente aceita, né? Ela jamais seria escolhida para
Como é que você chama o grupo? Cada grupo? Não, cada... A casa... Pra casa dos Lufa-Lufas, né? Não. Olha, ela na vai- verdade... Ela é da assim, Grifinória. Lufa até tem umas características perfeccionistas também. Quando a gente vai avaliar a personalidade de cada casa, ela não era para ficado na Grifinória, porque ela não tinha essa coisa de fazer desafios, ela sempre foi certinha, Quebrar regras. seguir as ordens, ela Exato. nunca, assim, entendeu, quebrou regras. Exato. Tanto que quando, no primeiro jogo de quadribol, né, Uhum. a professora falou assim, ninguém pode subir na varinha, eu não quero ver ninguém voando. Sim, É, na vassoura. Varinha não, desculpa, vassoura. E aí, Harry Potter foi lá e ela, assim, ficou, não suba, não pode subir. Ela parecia a professora 2, assistente, né? Então, assim, ela era a certinha. Então, assim, se a gente fosse escolher uma escola para ela, talvez seria o quê? Corvinal, Corvinal era por perfeito exemplo, pra ela. né? Mas eu acho que uma coisa do Chapéu Seletor, ele viu o potencial das pessoas. Porque ela tinha potencial, através das amizades, de crescer e virar uma pessoa corajosa, que conseguiria se sacrificar pelos amigos, a questão da lealdade, que é muito forte na Grifinória. E com Harry também, porque ele ia pra Sonserina. Ele ia pra Sonserina, mas ele conversou com o Chapéu para ir para a Grifinória. Porque ele queria ficar junto dos amigos dele. O Chapéu Seletor, um terapeuta, que ele apresenta o caminho para o que a pessoa precisa, entendeu? Não só o que ela é naquele momento. Porque o Rony também é incrivelmente intimidado, incrivelmente medroso. Mas foi parar numa escola onde a audácia, a coragem, quebrar regras, aí também É o fundamento. estava. Então ele pode apontar sim o que a pessoa é, como eu acho que ela acertou perfeitamente com o Malfoy, Perfeito. mas também pode apontar o que a pessoa Pode ser. precisa, o que ela pode ser, entendeu? Então, eu acho que foi principalmente o caso de Hermione e Rony. Harry, por si, quebra regras. Ele fez sozinho, né? Ele tem a própria casa dele. Verdade. E no caso você falou que ele tentou conversar com o Chapéu, lógico, né, que Durante intuitivamente, né? Não, ele tava falando. Ele tava falando. Ele falava literalmente. baixinho assim, Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. Aí depois ele fala, Grifinória. Aí o Chapéu pergunta, você tem certeza? Porque Você poderia se dar muito bem. na Sonserina, ambição, riqueza, sucesso. É verdade, Aí ele fala, não, porque ele quer os amigos, né? Ele tinha feito amizade com o Rony no trem pra chegar na escola. Então, meio que o Chapéu fala, tá bom, eu vou acolher o que você escolheu. Que foi uma sessão muito legal. E fez todo sentido, porque depois ele era a encarnação dos valores da Grifinória. De fato, ele se encaixou perfeitamente. Eu também teria se encaixado na Sonserina, né? Os alunos moldam a escola ou a escola molda os alunos? Daí, acho que depende de cada caso. E essas coisas, pra criança, assim, principalmente, a gente tem que entender isso, mas pra criança pega muito, porque eu lembro que depois que a gente assistia os filmes, assim, aí meus filhos sempre ficavam relembrando alguma cena do filme, tipo assim, Lucas fala, pai, vamos fechar as portas de casa para não... Aí eu, não, pode fechar aqui, não entra ninguém e tal, a gente tá no 20º andar. Não, mas se vier um carro voando, né? Um voador que levou... Nunca se sabe. Os levou para a escola. Levou pra escola. Foi no terceiro filme, né? Não, foi nos primeiros. Foi no acho. segundo. Foi No segundo Que filme teve do... Dobby, né? foi Dobby. Da O Dobby, Câmara Secreta, né? No terceiro ele fugiu sozinho, a pé. E pegou o ônibus. E outras passagens também. Teve essa do carro. E eles queriam aquele... É o Dobby, né? Dobby, né? Eles queriam... Achavam legal aquele... O elfo. O elfo, né? O bonequinho... Que é bem depressivo também ele, assim, né? Bem... Ali era um escravo, né? É um escravozinho, né? Saindo um pouco dessa questão, assim, psicológica e, assim, comparando a saga deles com a saga de outros filmes, né? No caso, assim, os elfos, né? No caso quem viu o Senhor dos Anéis, né? Os elfos eram totalmente
É o contrário. diferentes do elfo, né, mostrado na saga Harry Potter, né, que era assim aquele bichinho indefeso, que era manipulado demais. Que era servo. Que era servo. Era Já no Saga do Senhor, né, dos Anéis, eles eram quem eram A classe superior. superiores, né? Então eles tinham assim poder, tinham Eles imortais. magia, então Eles eram mais bonitos, mais altos, eles tinham todos os talentos que os humanos, os anões, as outras raças não possuíam. Eles eram realmente o topo da evolução das raças naquele reino. Era realmente o oposto. não é Totalmente assim que eu fiquei pensando assim, Talvez tenha sido ele até era intencional, né? pequenininho, Ela mas inverteu. já Inverteu nas os papéis. A maioria dessas sagas, assim, eles têm um pouco do que da mitologia nórdica, assim, que também existe o quê? Duendes, trolls, então, ou seja, cada espécie existe no mundo da mitologia nórdica, né? Então, assim, eles tentam trazer esse lado mitologia nórdica para o cinema, né? De acordo com a mitologia, Tolkien de Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele é o que mais se aproxima mesmo da mitologia real. Ele gostava muito da nórdica e da céltica. Sim, e dá Os certo. elfos, realmente representados por essas mitologias, são criaturas magníficas e deslumbrantes. Então foi muito interessante aparecer o Dobby bem caricatura. Agora o que me choca é que eu acho que eu tava vendo no Instagram até ontem que a praia onde gravaram a cena de Dobby morrendo, as autoridades ambientais de vez em quando fecham a praia ou limpam a praia porque sempre colocam uma pedra. Todo fã de Harry Potter vai lá, virou um local e ficam colocando, a praia tá cheia de pedras. Essa é uma homenagem. Em homenagem a Dobby, eles escrevem Descanse em Paz e colocam lá. O que o pessoal das autoridades ambientais não gostam tanto, entendeu? Tô tornando a praia um local difícil. Mas essa criatura, talvez um pouco deprimida, caricata, pequenininha, feia, conquistou mais corações do que os elfos do Senhor dos Anéis. Perfeito. Os perfeitos, belos, imortais. Eu acho que fala muito da nossa própria natureza, do que nos agrada, do que a gente se sente identificado. Mais próximo. Talvez um narcisista se focasse mais no elfo de Tolkien, mas eu acho que a maioria das pessoas simpatizam imensamente mais com Dobby. Sem dúvida. É verdade. Eu quando eu tava assistindo o Harry Potter lá, assim, como eu disse, eu não sou muito fã e tal, né? Então, mas meus filhos adoravam e queriam assistir o próximo filme. Só que pra mim era mais ou menos, vou fazer uma comparação bem ridícula, mas eu vou fazer. Era mais ou menos assim como da época que eu lembro que eu assistia os Power Rangers, né? Sim. Porque, assim, tudo bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, era sempre... a gente vence nesse episódio, aí vai vir o próximo, que vai ter um monstro que a gente vai vencer esse monstro, né? Que, Um monstro mais forte. mais forte, aí no próximo, né, que eu vou quase perdendo, mas vou vencer também. Aí assim, depois que a pessoa meio que... já entendi a lógica disso. Eles vão vencer no final. Aí dá vontade de só de saber como é o final. Já. Tem uma... Assim, a gente pode até traçar um pouco um paralelo na infância, tem muito do pensamento mágico, né? Então, que é o que a saga traz, né? É o que alimenta, né? Assim, Exatamente. E quando nessa questão que você falou aí dos monstros, então quem será o próximo monstro? Quem é que a gente vai combater? A gente pode assim até traçar um paralelo comparando com o nosso desenvolvimento emocional, porque assim a gente encara monstros na nossa vida todos os dias, e quando a gente é assim, de criança, a gente tem traumas e a gente vai, né, encarando os nossos monstros, que são os traumas, né, e aí esses desafios crescendo surgem novos desafios maiores ainda dos que são quando nós somos assim, de criança. Então nós vamos tendo que enfrentar novos monstros.
ao longo da nossa vida. Isso a gente, assim, nunca para, né? A gente vai enfrentar os monstros e desafios até o final da nossa vida, né? E assim, falando um pouco dessa questão da terapia, né, a gente tá falando sobre psicologia e tudo, e nós somos mais assim, tem mais afinidade pela terapia cognitivo comportamental, terapia dos esquemas, né, e tal. Embora eu e Joaquim, por exemplo, viemos de formação de psicoterapia psicodinâmica, né, então que foi na nossa residência e tudo. E assim, a gente fala sobre enfrentar esses monstros e tal, não sei o que, como esses personagens lidaram ali, eles não fizeram terapia e tudo, né? Mas pensando assim que quando a pessoa começa a repetir sempre o mesmo erro, o erro se repete, né? E às vezes ele para de se repetir e você passa um tempo na sua vida e vem lá na frente, ele acontece novamente e tudo, né? Então, falando sobre esses esquemas, né, que a gente tem, desadaptativos e tudo. Então, essa questão do esquema da falta de limites e tal, mas também esse esquema da autonomia, de como a gente vai conseguindo ter autonomia, de se sentir forte o suficiente para, dentro do possível, a gente conseguir vencer as barreiras, as batalhas e tal. Que muitas vezes a gente pode ver, até por exemplo, o Malfoy usa toda aquela arrogância como uma forma de talvez compensar, né, alguma coisa desadaptativa dele, uma incapacidade mesmo que ele tinha, né, mas que muitas vezes, né, nem a compensação, né, nem a resignação e nem a evitação, né, de comportamentos, às vezes corrigem nossos defeitos, nossos esquemas desadaptativos, né? E eles podem até aprofundar e prolongar. Por exemplo, hoje tem uma pessoa que eu conheci na infância e ela lutou e tal, se formou, uma grande profissional e tal, não sei o que. Aí veio a maternidade e ela meio que, sem perceber, claro, né, se doou excessivamente à maternidade e esqueceu a vida profissional. E o marido dando uma certa condição para ela, dela continuar assim, e eu disse, mas você vai voltar a trabalhar quando? Né? Porque o seu psicólogo me disse que lhe deu alta, e agora eu estou pensando, como é que ele lhe deu alta se você ainda não venceu a depressão, né? E também não começou a trabalhar de novo. Uhum. Não, mas eu vou tirar as 2 horinhas por dia para voltar. Mas peraí, você é para trabalhar 8 horas por dia, não são 2, né? Não, mas meu marido me dá condições, sei o quê, mas não é bom. Então são esses erros que eu acho que às vezes a gente tem lá atrás, né? E vem uma situação que a gente tenta evitar ou recompensar, mas não tem que alguém vir lá na sua ferida, e isso é o psicólogo que faz, né? O psiquiatra muitas vezes também pode ajudar nesse sentido, mas muito mais o psicólogo. E aí eu perguntei, por que seu psicólogo lhe deu alta? Ele disse, não, porque eu não falo, ele não me conhece, né? Problemático. Ele não me conhece, ele só sabe do que eu digo a ele. Você sabe da minha vida porque você me conhece desde que a gente se entende de gente e tal, e você sabe o que eu tô passando, mas eu não tenho como saber se eu não tivesse. Provavelmente ela não levava essa... Ela tinha uma narrativa preparada, não exatamente essa. Bem defensiva, né? Na defensiva e tal, mas aí eu disse, nem tinha me tocado disso. Eu digo, pois, sei lá, né? É bom, porque todo adulto trabalha, né? Faz bem, né? Então, assim, se a gente fosse ver, será que ela tinha criado um vínculo terapêutico, né? Bom, para ela... Se abrir... Para ela poder falar tudo assim, porque... Pelo que você está falando, ela falava mais coisas íntimas para você do que para o próprio... Não, ela nem falava nada íntimo para mim, só... Não é nem falar, assim, coisas íntimas, não. Mas, assim, ela se abria mais, às vezes, até para, né? Não, é porque eu conheço a vida dela toda. Sei quem são os irmãos, o pai, a mãe e tal, não sei de todo mundo. O lance é que ela levou, assim, ela fez a terapia, levou as dificuldades dela do momento, né? Mas, como eu falei, esses esquemas, né, são tão enraizados, são subclínicos, assim, né, que muitas vezes a pessoa nem percebe que ele está em atividade, né? É quase uma autossabotagem, né? É um caso, uma autossabotagem, mas... Não é consciente direito. Isso, é verdade. E o psicólogo não tem como também...
adivinhar se não é um... Porque também tem mulheres que são donas de casa e estão satisfeitas com isso, né? Verdade. Mas não era a realidade. Eu sabia que não era a realidade dela porque eu conheço a família inteira. Eu sei quem são eles, sei do esforço que ela teve para chegar onde chegou e tal, não sei o que. Então, bom, agora uma curiosidade, voltando agora pro Harry Potter. Quem era? Eu nunca consegui nem aprender direito a dizer o nome dele. Rodrigo. Hedwig. Ah, o guarda-caças. Nunca, nem no filme eu não consegui entender como é que se... O gigante. E quem é ele, assim? Pô, Vamos pra carro. Não, ele é um personagem muito importante porque desde o início ele estava ligado a Harry. Ele foi quem deixou Harry na porta dos tios quando era um bebê e os pais dele morreram. Foi ele que foi buscar Harry para ir para Hogwarts, salvando ele do tio que se isolou na casa. Ele que foi injustiçado quando adolescente, justamente por causa do vilão, né? Que no caso ele perdeu a varinha, ele não pôde terminar a escola e Dumbledore que cuidou dele, né? Teve essa compaixão. Até depois Harry ajudou a, vamos dizer assim, livrar a culpa dele e ele ser aceito como professor em Hogwarts no final. Mas ele é uma pessoa muito importante porque ele uniu as crianças. Hermione, Rony, Harry e até outros personagens tiveram momentos em que Hagrid estava lá como uma figura paterna mesmo, de cuidado, de carinho, de orientação. Era alguém que as crianças tinham acesso livre, até mais do que Dumbledore, de chegar lá e falar e realmente pedir uma orientação. Ele é uma figura muito importante na saga. como foi? Ele perdeu uma varinha? É porque ele foi incriminado pela morte de uma criança quando ele estudava lá. Ele foi incriminado pelo Voldemort quando era adolescente. Eles estudaram juntos na mesma época. E aí ele foi incriminado e por causa disso ele foi expulso da escola. Ele não podia mais ter uma varinha. E aí Dumbledore meio que acolheu ele e disse, não, você vai ficar aqui na escola como guarda-caça? Quase como um zelador, entendeu? Mas assim, sem varinha, com poderes super reduzidos e discriminado. Porque ele foi meio que exilado pela punição, mesmo não tendo como provar que realmente ele fez aquilo, né, o assassinato. Mas aí mais pra frente da saga, com a ajuda das crianças, ele conseguiu a redenção. Tanto que ele voltou como professor de Hogwarts. Os animais, né? Trata criaturas mágicas. Das crianças que no final já eram adultos, né? Não, ainda quando eles eram adolescentes. Adolescentes. Foi ao longo da saga que eles tiveram, acho que foi no 6º filme, eu acho, por aí. E interessante como a gente muda mesmo, assim, né? A fisionomia, né? Porque você olha para os personagens, você assiste o primeiro filme, quando você tá no outro, você Eles mudaram muito. não tem nada a ver, quase, alguns assim, né? É porque eles entraram com uns 11, 10 anos, né? E no final eles já tinham uns 17, foi muito tempo, foram 8 filmes, foram 8 anos, né? Então, eles realmente cresceram dentro da saga. 2010, o primeiro... 2001, você falou, né? 2001 primeiro, então o último... Acho que foi em 2008 ou foi em 2009. Algo assim. Acho que foi 2009. Que era assim, em torno de assim... E era sempre próximo ao quê? O final do ano, Exato. Natal. É tanto que no primeiro filme, eles assim, celebram o Natal, a ceia, aquela coisa toda. No final do ano letivo sempre tem o Natal. Que é quando eles saem de férias de volta à casa das... Gente, a gente já tá aqui conversando sobre Harry Potter há 1 hora já. Então, vamos para os finalmente, senão o pessoal também não vai nos assistir, né? Eu quero agradecer vocês por terem aceitado esse convite, né? Para mim, que não sou o especialista, mas aprendi, assim, gostei mais ainda, né? Um pouco da história e tal, me aprofundei. E deixo vocês abertos se quiserem fazer algum comentário no final. Eu tô curioso pra saber qual é a casa de cada um aqui de Harry Potter. Pois é, né? Eu já sei a minha. Já sabe qual é a sua. A minha é Lufa-Lufa, com certeza. Eu acho que eu me enquadraria na Corvinal. Não sei, assim, pelas características, né? Uma amiga minha falou que cada casa representa um elemento da natureza, né? Me falou que ela gosta muito também dessa parte da saga, né? Então a Gryffindor, o símbolo é um leão. Leão. Então lembra o quê? Fogo. Elemento fogo, né? Corvinal é corvo. Sim. Elemento ar. A Sonserina o símbolo é uma cobra. Sim. E lembra
elemento água. Por exemplo, como eles são os que... Estudiosos, não são, mas eles são ditos os mais talentosos, né? Então, assim, a cobra é o símbolo de quê? De qual, assim, da parte mental. Lembra um pouco, né? O símbolo mental, que é água, que é fluido. Sim. Né? Essa parte fluida, né? E a lufa-lufa, o elemento terra, né? Que é, assim, uma coisa mais pé no chão, digamos assim, né? Eu não tô lembrado agora qual é o símbolo da lufa-lufa. Acho que é um texugo. Um texugo, Um texugo que tem a ver com terra, né? Então, mas assim, eu acho que se eu fosse, assim, me encaixar pelas características, eu acho que seria Corvinal, porque eu sou um pouco perfeccionista, tenho, assim, essa questão Bem, eu não diria que eu sou um obsessivo compulsivo típico, mas eu tenho algumas características. Então, digamos assim, eu acho que eu iria mais para Corvinal. Que, assim, no caso o quê? Elemento ar, né? Que eu acho que seria isso mesmo. Legal. Não faz sentido. Eu ficaria entre Corvinal e Lufa-Lufa, que é aquela coisa mais introvertida, estudiosa, curiosa, mas, assim, combina mais comigo. Ficaria por aí. E quando eu era mais jovem, eu tinha uma certa fascinação pela Sancerina, essa ambição, essa vontade de liderança. E ao envelhecer, eu quero ficar em casa com o meu gato lendo um livro. Então acho que eu virei mais Corvinal. Eu acho que realmente... Nossa, ninguém aqui é Grifinória. Não é? Isso que ele falou é interessante, Será porque quando eu era mais nova eu queria ser da Grifinória. Eu achava que eu era muito mais corajosa, impetuosa, mas quando eu fiquei mais velha eu também mudei meio essa parte da personalidade. Eu acho que a gente vai assim, mudando com o tempo, né? É a fase da vida envelhecendo também. E amadurecendo. E sabendo, né, que tem assim, coisas que a gente não podia fazer quando era criança. Né? Então, até mais, até o próximo episódio. Eu ainda não escolhi o tema, mas vou escolher. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos.